O amor calcula as horas por meses e os dias por anos, e cada pequena ausência é uma grande eternidade. E isso talvez explique porque muitas pessoas recorrem a recursos muito estranhos para relembrar ou reviver momentos ao lado de quem partiu. Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. E aí, maninhos e maninhas, de todos os vídeos bizarros sobre processos que acontecem com o corpo depois da morte, esse aqui ganha disparado, pelo menos pra mim, o troféu de mais estranho. E eu tô falando do empalhamento, um processo antigo que é feito com o corpo milenar e que até hoje é usado em alguns países, como a África, por exemplo. No Brasil, ele tem alto índice de rejeição. As pessoas no Brasil não cogitam sequer fazer isso para os seus animais de estimação. Mas eu vou te contar passo a passo como ele acontece com seres humanos. Então, já ativa o sininho em todas as notificações, deixa teu like, compartilha comigo e diz aqui embaixo a tua opinião, se você é contra ou a favor, seja para fazer esse processo com um animal ou até mesmo com algum parente que morreu. Tudo começa assim, a pessoa morre, então ela tem, depois da morte, a família que quer fazer o empalhamento tem até 24 horas para levar até um taxidermista, que é o profissional responsável por empalhar um corpo. Por quê? Depois de 24 horas, o corpo começa a apodrecer e se perde a chance de empalhar. O mais bizarro é o seguinte, antigamente o empalhamento era feito abrindo o corpo da pessoa, tirando os órgãos internos e as vísceras e enchendo ou de algodão ou de palha, e depois era costurado e colocado lá de volta. Só que, como a gente pode imaginar, não é um processo muito adequado, já que ia favorecer o surgimento de mau cheiro, porque não ia ter um tratamento adequado para o cadáver. Então o que foi feito com o tempo? Funciona dessa forma, o corpo chega antes de 24 horas na mão do profissional taxidermista, o taxidermista vai abrir o corpo, vai tirar toda a carcaça, vai tirar todos os órgãos internos, ele vai literalmente fazer uma limpeza dentro desse corpo e vai separar o couro. Ele vai pegar o couro que reveste a carcaça do corpo e vai separar, vai tirar. Pode usar cutelo, faca, para poder fazer essa separação. Depois que essa separação é feita, a carcaça precisa ter um molde. Então é colocado dentro do gesso. Eles colocam essa carcaça dentro do gesso para poder gerar um molde do corpo e do rosto. Então vai lá o taxidermista colocar o corpo dentro de uma bacia de gesso gigante e ele começa a fazer o molde de gesso dessa carcaça. Depois que esse molde fica pronto, eles começam a preencher com resina, porque a resina vai dar um formato adequado para a carcaça e não apodrece, não cria mau cheiro, é uma forma mais prática e natural de se fazer. Então eles deixam pronta a resina, tira daquele molde de gesso e aí começa a fundir a pele à resina. Então, pessoal, presta atenção, antigamente era feita com o próprio cadáver cheio de palhas ou algodão dentro. Hoje não, hoje se usa essas manequins mesmo de resina e revestem eles com couro. Lembrando que é claro que não vai sair um molde perfeito. Então o taxidermista precisa, na sua experiência e qualidade técnica, ajustar os detalhes, seja do tamanho do nariz, do tamanho da boca, e para isso ele começa a usar fita métrica, régua, começa a usar o talento dele de esculpir. Então olha só que coisa que você pode pensar estranha, né? A pessoa morre e aí outra pessoa vai começar a trabalhar com o corpo dela e esculpir como se fosse uma estátua dela. E isso é usado para decorar casas, tá? Teve um caso de uma mãe que empalhou o próprio filho e ele fica sentado na entrada da sala da casa dela. Meio assustador, né? E aí, você teria essa coragem? Não digo nem de fazer com parente, não. Falo de fazer com um animal de estimação, alguma coisa do tipo. Comenta aqui embaixo que eu vou responder o máximo possível. É isso aí, pessoal. Valeu, te vejo amanhã no vídeo de meio-dia, no de 7 horas, e te vejo ainda hoje nos comentários. É isso aí.